O milagre que mudou a vida de Henrique, quando Deus secou as lágrimas e curou o lipedema. Henrique sempre foi um homem forte. Trabalhador, pai de 2 filhos, marido dedicado, ele nunca mediu esforços para sustentar sua família. Mas havia algo que aos poucos estava roubando sua força, sua autoestima e até sua esperança: o lipedema. Uma doença crônica que faz com que o corpo acumule gordura de forma anormal e dolorosa, principalmente nas pernas, deixando-as inchadas, pesadas e cheias de nódulos. Os médicos disseram que não havia cura. As dores eram tão intensas que aos 42 anos, Henrique já não conseguia mais trabalhar como pedreiro. Andar era um sofrimento. Calçar um sapato, uma tortura. E o pior, ele via sua esposa, Dona Maria, chorando escondido, enquanto tentava esticar o pouco dinheiro que entrava para pagar as contas. Henrique, e agora? Ela perguntava com os olhos vermelhos, enquanto ele se sentava na cama, massageando as pernas que pareciam queimar por dentro. Os remédios não adiantam, a fisioterapia é cara, e os filhos precisam comer. Ele não tinha resposta. Só silêncios e noites em claro, ouvindo o barulho da rua enquanto o desespero apertava seu peito. Até que numa tarde de quarta-feira, enquanto esperava o ônibus para mais uma consulta médica que não traria solução, um homem de terno branco se aproximou. Irmão, eu vejo uma dor em você. Não é só física, é na alma também, disse o homem com uma voz calma, mas firme. Na Igreja Universal, Deus está operando milagres. Hoje mesmo, às 20 horas, tem uma corrente de oração poderosa. Venha! Jesus pode mudar sua história. Henrique quase ignorou. Já tinha ouvido falarem de igrejas de fé, mas nunca tinha acreditado que aquilo pudesse ser para ele. Porém, naquele dia, algo dentro dele se mexeu. Talvez fosse desespero. Talvez fosse Deus já começando a agir. Ele anotou o endereço no verso de um recibo amassado e prometeu a si mesmo que iria. Não tenho nada a perder, pensou. Quando Henrique entrou na Igreja Universal pela primeira vez, sentiu algo diferente. Não era só o cheiro de incenso ou o som dos hinos animados. Era uma energia, uma fé palpável. As pessoas oravam com lágrimas, levantavam as mãos, gritavam por milagres. No altar, o pastor, com uma Bíblia na mão, falava sobre a fé que move montanhas. Deus não é Deus de impossíveis. Ele é Deus do impossível. O pastor declarou enquanto a congregação respondia com amém. Hoje, alguém aqui vai sair curado. Alguém vai receber um milagre que os médicos disseram que não tinha jeito. Henrique sentou-se no fundo, envergonhado, as mãos trêmulas. Mas quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre se levantasse, algo o impulsionou. Ele se pôs de pé, arrastando as pernas doloridas até o altar. Ao chegar lá, uma irmã da igreja o abraçou e perguntou: "Qual é a sua luta, filho?" Eu tenho lipedema. Os médicos falam que não tem cura. Minhas pernas doem tanto que não consigo mais trabalhar. Minha família está passando necessidade. Sua voz quebrou. A irmã segurou suas mãos e olhou nos seus olhos. Aqui nós não olhamos para o que os médicos falam. Nós olhamos para o que Deus fala. E ele diz que pelas suas pisaduras você foi sarado. Naquele momento o pastor se aproximou, ungiu Henrique com óleo consagrado e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença. Eu determino que essas pernas sejam restauradas. Que o sangue de Jesus lave cada célula do seu corpo. Você não é escravo de doença nenhuma. Você é filho de Deus, e o seu pai não abandona os seus. Henrique sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Não era dor. Era algo parecido com uma corrente elétrica, mas suave e reconfortante. As lágrimas escorriam sem controle. A congregação começou a clamar junto em uma só voz. Milagre! Milagre! O Senhor é o nosso médico. O pastor então pediu que Henrique desse um passo à frente em nome de Jesus. Ele hesitou com medo da dor, mas quando moveu a perna direita não sentiu o peso de antes. Cautelosamente deu um passo. Depois outro. E outro. As pernas que antes pareciam de chumbo estavam leves. Ele olhou para baixo, incrédulo. O inchaço já estava diminuindo diante dos seus olhos. Glória a Deus! O pastor exclamou enquanto a igreja inteira explodia em louvor. Esse é o poder do Senhor! Henrique caiu de joelhos, chorando. Não de dor, mas de gratidão. Ele se levantou e pela primeira vez em anos caminhou sem mancar. Sem gemer. Sem sentir como se agulhas estivessem perfurando suas pernas. Mas o milagre não parou ali. Naquela mesma noite, o pastor anunciou uma fogueira santa de libertação na sexta-feira. Henrique não pensou 2 vezes, estava lá. Participou da vigília, deu seu dízimo e ofertas com fé, sabendo que Deus honra quem o honra. Durante a oração, o pastor falou sobre a campanha dos 7 dias de jejum e oração, e Henrique se comprometeu.
Ele jejuou, orou, leu a Bíblia e a cada dia sentia seu corpo mais forte, sua mente mais clara, sua fé mais inquebrantável. Uma semana depois, ele voltou ao médico. O mesmo médico que havia dito que não havia cura. Desta vez, porém, os exames mostravam uma redução significativa do lipedema. As pernas de Henrique estavam quase normais. O médico atônito só conseguia balbuciar. Isso não tem explicação médica. Henrique sorriu. Tem sim, doutor. Chama-se Jesus. Hoje, Henrique não só voltou a trabalhar como pedreiro, mas também se tornou um obreiro na Igreja Universal. Toda semana, ele está lá no altar compartilhando seu testemunho, abraçando quem chega quebrado, falando sobre o Deus que não desiste de ninguém. Eu aprendi que a fé não é só acreditar que Deus pode. É saber que Ele vai. Mas você tem que dar o primeiro passo, ele diz com os olhos brilhando. Muitos desistem porque olham para o tamanho do problema. Mas quando você olha para o tamanho de Deus, tudo muda. Sua família foi restaurada. Dona Maria não chora mais escondido. Os filhos têm comida na mesa e Henrique não só caminha, como corre. Corre para servir a Deus, para ajudar outros que estão onde ele já esteve. Porque na Igreja Universal milagres não são lendas. São realidades. E a história de Henrique é só mais uma prova de que quando a fé encontra a unção, até o impossível se curva. Deus é fiel. Sempre. Naquela mesma noite, enquanto Henrique ainda falava no altar, uma mulher chamada Ana Clara entrou na igreja arrastando os pés, como se cada passo pesasse 1 tonelada. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e as mãos tremiam ao segurar um papel amassado, a carta de despedida do marido. Ele tinha ido embora há 3 dias, levando consigo não só o coração dela, mas também a esperança de que a família pudesse se reerguer depois da falência da pequena padaria que mantinham há anos. Eu não aguento mais, pastor. Ela sussurrou quase sem voz, ao se aproximar de Henrique depois do culto. Já orei, já jejuou, já fiz de tudo. Mas parece que Deus não me ouve. Henrique olhou para ela com uma compreensão que só quem já esteve no fundo do poço poderia ter. Ele segurou suas mãos geladas e disse: Ana Clara, eu também achei que Deus tinha me abandonado. Mas Ele nunca desiste da gente. Às vezes, a resposta demora porque Ele está preparando algo maior do que a gente pede. Você já tentou entregar de verdade? Ela balançou a cabeça, confusa. Entregar como? Não é só pedir. É soltar. É dizer, Senhor, eu não sei como, mas eu confio em Ti. E então permanecer na fé, mesmo quando tudo diz que não vai dar certo. Ana Clara fechou os olhos e uma lágrima escorreu. Naquele momento, ela não tinha forças nem para acreditar, mas algo dentro dela, talvez um último fio de esperança, a fez assentir. Eu vou tentar. Henrique sorriu e a levou até a frente do altar. Então vamos fazer um acordo com Deus hoje. E ali, entre lágrimas e orações, Ana Clara entregou tudo. A dor, a traição, a falência, a solidão. Não como quem desiste, mas como quem finalmente confia. 3 semanas depois, Ana Clara voltou à igreja, mas desta vez, seu rosto estava diferente. Os olhos ainda tinham marcas de noites mal dormidas, mas agora brilhavam com uma luz que não estava lá antes. Pastora, o senhor não vai acreditar. Ela disse, quase sem fôlego, ao encontrar a líder do setor de mulheres. Meu marido ligou ontem. Ele estava em São Paulo, arrasado, sem dinheiro, sem rumo. Disse que sonhou comigo 3 noites seguidas e em cada sonho, eu falava a mesma coisa. Volte que Deus vai nos ajudar. Ele não é de fé, pastora, mas algo trouxe de volta. A mulher abraçou Ana Clara, sentindo tremor de emoção em seu corpo. E não é só isso, continuou ela com a voz embargada. Ontem um homem procurou a padaria. Ele quer alugar o ponto para uma franquia de doces, mas com uma condição, que a gente fique como sócios. Ele disse que sentiu uma paz, ao passar na frente do lugar e que Deus o mandou ajudar alguém ali. A pastora sorriu, porque ela já tinha visto aquele milagre antes. Não era coincidência. Era a mão de Deus agindo quando a gente menos espera, mas exatamente quando mais precisa. No domingo seguinte, Ana Clara subiu ao altar ao lado do marido, que pela primeira vez, estava em uma igreja. Ele não sabia orar direito, não conhecia a Bíblia, mas quando o pastor perguntou se ele queria aceitar Jesus, suas mãos tremeram e ele assentiu. Eu não entendo muita coisa, ele admitiu, com a voz grossa. Mas se Deus fez minha mulher me procurar em sonhos e arrumou um jeito de a gente não perder tudo, então eu quero conhecer esse Deus. E ali, entre lágrimas e aplausos, mais uma família foi restaurada. Mais um milagre foi escrito. Porque na Universal não é sobre religião. É sobre um Deus que age. Que não só ouve, mas responde. Que não só vê a dor, mas muda a história.
E a história de Ana Clara e seu marido é só mais uma prova de que quando a gente solta nas mãos dele, o impossível vira testemunho. Deus é fiel. Sempre. Os dias que se seguiram foram como um rio que, depois de anos represado, finalmente encontra seu caminho. Ana Clara acordava antes do sol nascer, não mais com o peso da angústia, mas com uma paz que ela não sabia que existia. O marido, que antes mal falava sobre sentimentos, agora chegava do trabalho e perguntava: "E hoje, o que a gente vai aprender na Bíblia?" Eles começaram a frequentar as reuniões juntos, ele com a Bíblia ainda meio torta nas mãos, ela com os olhos brilhando de gratidão. Mas nem tudo era fácil. Os problemas financeiros não tinham sumido como mágica, afinal, Deus não tira as provas, Ele nos dá força para vencê-las. As dívidas ainda estavam lá, os credores ligavam, e às vezes o desânimo batia à porta. Foi numa dessas noites, quando o marido de Ana Clara olhou para as contas espalhadas sobre a mesa e sentiu o peito apertar, que ela pegou sua mão e disse: "Vamos orar." Não como a gente reza quando tá desesperado, mas como quem sabe que ele já tem a resposta. E oraram. Não com palavras bonitas, mas com o coração. Pediram sabedoria, pediram portas, pediram um milagre que nem eles mesmos conseguiram imaginar como viria. 3 dias depois, o telefone tocou. Do outro lado, um antigo cliente do marido, um homem que ele não via há anos, falou sem rodeios: "Eu tava arrumando uns papéis aqui e me lembrei de você. Tem um serviço grande para fazer, urgente, e eu confio no seu trabalho. Se você topa, a gente fecha hoje mesmo." O valor? Exatamente o que faltava para quitar as dívidas mais urgentes e ainda sobrar um pouco. O marido de Ana Clara desligou o telefone com as mãos trêmulas. Não era coincidência. Era Deus, mais uma vez, mostrando que quando a gente confia, Ele age nos detalhes. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Ana Clara começou a sentir um incômodo no corpo, uma fraqueza que não passava. No início achou que era cansaço, mas quando as dores ficaram mais fortes, ela procurou um médico. Os exames vieram rápidos, e o diagnóstico foi como um soco: um tumor. As palavras do médico ecoaram em sua cabeça: "Precisamos operar com urgência." Ela chegou em casa com o laudo na mão e o coração aos pulos. O marido, que já tinha aprendido a reconhecer o silêncio dela como sinal de tempestade, perguntou o que havia acontecido. Quando ela mostrou o papel, ele a abraçou forte e os dois choraram. Mas dessa vez não foi um choro de derrota. Foi um choro de quem já tinha visto Deus fazer o impossível uma vez e sabia que Ele podia fazer de novo. Naquela mesma noite, eles foram para a igreja. Não esperaram, não adiaram. Chegaram com o laudo na bolsa e o medo no peito, mas com uma certeza maior: se Deus já tinha restaurado o casamento deles, se Ele já tinha providenciado o dinheiro que faltava, então aquela batalha também era dele. O pastor orou por eles, impôs as mãos sobre Ana Clara, e a congregação clamou como se a vitória já fosse certa. Quando saíram dali, ela sentiu algo diferente. Não era alívio, não era cura instantânea. Era uma paz que não fazia sentido diante do diagnóstico. Uma paz que só vem quando a gente entrega tudo nas mãos dele. A cirurgia foi marcada para a semana seguinte. Os médicos falavam em riscos, em possibilidades, em protocolos. Mas Ana Clara e seu marido falavam em promessas. Na véspera da operação, eles se ajoelharam ao lado da cama e leram juntos Salmos 23. "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." No dia seguinte, quando Ana Clara acordou da anestesia, a primeira coisa que ouviu foi o médico dizendo, incrédulo: "Não tem mais nada. O tumor sumiu. Não tem explicação médica, mas não há nenhum vestígio dele." O marido dela caiu de joelhos ali mesmo, no chão do hospital, e chorou como nunca. Os enfermeiros olhavam sem entender, os médicos balançavam a cabeça, mas Ana Clara só sorria. Ela já sabia. Deus não só tinha curado seu corpo, Ele tinha curado seu medo, sua dúvida, sua história. Hoje, quando alguém pergunta como eles superaram tudo, Ana Clara responde com os olhos cheios de lágrimas: "A gente não superou sozinho. A gente só soltou. Soltou o medo, soltou o controle, soltou nas mãos dele. E quando a gente faz isso, Deus não só muda a nossa história, Ele nos faz parte da história dele." E assim, mais um testemunho foi escrito nas páginas da Universal. Mais uma família que entrou quebrada e saiu restaurada. Mais uma prova de que quando a gente para de duvidar e começa a crer, os milagres não são exceção, são a regra. Porque Deus é fiel. Sempre. Ana Clara e Marcos não guardaram aquele milagre só para eles. No domingo seguinte, estavam lá na Universal, de mãos dadas com os filhos, prontos para contar o que Deus tinha feito. O pastor os chamou ao altar e quando Ana Clara começou a falar,
Sua voz tremia não de fraqueza, mas de uma emoção que só quem viu o impossível tornar-se real conhece. Eu entrei aqui com um laudo de morte, ela disse, segurando o papel amassado que ainda carregava na bolsa. Mas saí com uma promessa de vida. Não foi a medicina, não foi a sorte. Foi Jesus. Foi a fé que nasceu quando a gente parou de confiar no que via e passou a crer no que Deus falava. O auditório explodiu em glórias. Gente que nunca tinha visto Ana Clara chorava como se fosse família. Uma senhora na terceira fileira levantou a mão, trêmula. Eu também tenho um câncer. Eles me deram 6 meses. O que eu faço? Ana Clara desceu os degraus do altar e abraçou aquela mulher como se soubesse exatamente o peso daquela dor. Depois, olhou nos seus olhos e falou com uma autoridade que não vinha dela. Você faz o que eu fiz. Vem aqui na frente, joga esse laudo no chão e diz, Senhor, eu não aceito isso. A minha vida pertence a ti. Porque Deus não muda só algumas histórias, Ele muda todas que são entregues a Ele. E foi assim que naquela noite dezenas de pessoas subiram ao altar não como espectadores, mas como participantes do mesmo milagre. Marcos, que antes duvidava até de orar em voz alta, agora impunha as mãos nos doentes com uma fé que surpreendia até a ele mesmo. Os filhos que viam os pais se afundarem em desespero, agora os viam levantando outros do chão. Os meses passaram, e o que era para ser um testemunho isolado virou uma corrente. Ana Clara começou a visitar hospitais, levando não só seu relato, mas uma palavra de esperança para quem ainda estava na luta. Médicos que a tinham desenganado agora procuravam, curiosos, perguntando, como? Ela sorria e respondia, vem na Universal. Não é religião, é relação. Não é teoria, é experiência. Um dia, o oncologista que tinha assinado seu atestado de óbito a encontrou no corredor do hospital. Ele segurou seu braço, olhando-a como quem vê um fantasma, só que melhor, porque fantasma não sorri daquele jeito. Ana Clara, os exames estão limpos. Todos. Não tem explicação médica. Ela segurou a mão dele que tremia. Doutor, a explicação não está nos exames. Está na Bíblia. Está no altar da Universal, onde Deus ainda faz o que fez há 2000 anos. O homem baixou a cabeça. Quando a levantou, seus olhos estavam úmidos. Eu preciso ir lá, murmurou. E foi. Hoje, aquele médico está na igreja. Não como visitante, mas como membro. Sua esposa, que sofria de depressão, agora canta no coral. Seu filho, que se perdia nas ruas, agora serve no trabalho infantil. Porque milagre chama milagre. Porque quando Deus começa a agir, ele não para no primeiro. Ana Clara e Marcos não são mais os mesmos. Não são mais o casal que entrava arrastando os pés, com o peso do mundo nas costas. Agora eles são os que chegam correndo, com os braços cheios de pessoas que encontraram pelo caminho, pessoas que, como eles, precisavam descobrir que Deus não é uma última opção, mas a primeira razão para viver. E assim a Universal continua sendo o que sempre foi, não um prédio, não uma instituição, mas um lugar onde o céu toca a terra. Onde o impossível vira já está feito. Onde famílias quebradas se tornam famílias restauradas. Onde a dúvida se transforma em certeza, e a certeza se transforma em milagre. Porque Deus é fiel. Sempre. E Ele ainda faz o que fez no passado. Hoje, aqui, na sua vida. O milagre completo. Naquela manhã de domingo, Ana Clara entrou na Universal com um envelope amassado na mão. Dentro, o exame que confirmava o impossível. Depois de anos de infertilidade e diagnósticos sem esperança, ela estava grávida. Não de um, mas de gêmeos. Marcos, ao seu lado, não conseguia conter as lágrimas enquanto mostrava o papel ao pastor, balbuciando. Deus não só abriu a porta, ele derrubou a parede. Mas o milagre não parou aí. Na mesma semana, o irmão de Marcos, afastado da família há uma década por causa das drogas, bateu à porta deles à noite, pálido e trêmulo. Sonhei com vocês me chamando de volta, confessou. No bolso, trazia um bilhete rabiscado com o endereço da igreja. Hoje ele é um dos líderes do grupo de recuperação, o mesmo que acolheu Ana Clara quando ela pensou em desistir de tudo. Reflexão final. Deus não trabalha com meias medidas. Quando Ele toca uma vida, a transformação é como uma pedra atirada no lago. As ondas alcançam muito além do que enxergamos. Ana Clara e Marcos pediram um filho, mas ganharam uma família multiplicada, um propósito renovado e a certeza de que nenhum não humano é definitivo para Deus. Lição de vida. O milagre não é só o que você recebe, é o que você se torna no processo. De vítima a testemunha. De deserto à fonte. De porque eu. Use-me, Senhor. Porque a fé não é esperar Deus mudar sua história, é deixar Ele reescrevê-la com suas próprias mãos. E assim, entre risos de crianças correndo nos corredores da igreja e abraços de quem já foi estranho,
fica o eco da promessa: o que Deus fez por eles, Ele fará por você. Basta crer e deixar Ele começar.